Olá, este é o Prestando Contas e eu vou conversar com o deputado Simão Pedro, do PT. Bem-vindo ao nosso estúdio, deputado. Obrigado, Machado. Mais uma vez, uma satisfação estar aqui. Quero cumprimentar os telespectadores da TV Assembleia e agradecer a oportunidade. O deputado Simão Pedro é professor universitário e mestre em Sociologia pela PUC de São Paulo. Deputado que está caminhando para o seu terceiro mandato, que falar desse desafio que se renova. Olha, Machado, primeiro, estou muito orgulhoso do mandato que nós estamos encerrando. A reeleição com um patamar de votos muito maior do que foi em 2006, que significa que o nosso eleitorado aprovou o nosso trabalho, né? Você sabe que eu não tenho ligação com nenhuma prefeitura em específico, ou alguma entidade sindical, né? O nosso trabalho é muito voltado e ligado às comunidades eclesiais de base, aos movimentos sociais, urbanos e rurais, né? Então, isso valoriza muito mais o voto que recebemos, né? Eu assumi compromisso nessa campanha, né? Com o desenvolvimento regional, particularmente da região leste, onde eu moro há 35 anos, que é uma região de 8 milhões de habitantes e que é uma região dormitório hoje, né? Então precisamos levar emprego, trabalho, ensino universitário, ensino técnico para lá. Mesma coisa a região da Mogiana, o Vale do Ribeiro, ou seja, trabalhar pelo desenvolvimento regional para que a gente tenha um estado onde as regiões tenham oportunidades mais igualdade. Iguais, né? Mais igualdade regional, né? Não podemos ter um estado que se fala que é o estado mais rico, né? Mas quando a gente vai olhar, tem regiões extremamente populosas, regiões geograficamente importantes, mas que ali impera a pobreza, a falta de oportunidades, a falta de investimentos públicos para ajudar nesse processo de desenvolvimento, né? Então nós precisamos equilibrar isso, né? Para isso nós temos que olhar o orçamento, investimentos do governo do estado, investimentos federais. Então esse é um trabalho que eu quero tocar aqui, né? O que o seu mandato em especial e essa Casa de Leis pode fazer para reparar essas injustiças que são históricas? A gente fala de São Paulo, mas com seus bolsões de pobreza permeando áreas muito ricas. Muita desigualdade, não é, Simão? Desigualdade. Então, por exemplo, eu sempre falo que 2 vetores de desenvolvimento econômico é o escoamento da produção, que é o viário, né? Sim. Ou seja, como é que uma empresa se instala numa região? Ela vai olhar se tem facilidade de escoamento, de colocar, por exemplo, no aeroporto, no porto, né, nos grandes centros comerciais. A outra coisa é a infraestrutura de conhecimentos, ou seja, as empresas hoje, eu percebo isso, elas querem olhar se tem mão de obra qualificada, né? Se aquela mão de obra vai dar conta das necessidades de produção daquele setor. Então, para isso nós precisamos pensar em investimentos em escolas técnicas, universidade, melhorar o transporte público, a saúde, evidentemente, a qualidade de vida do trabalhador. E para isso não adianta deixar o mercado por si só resolver, né? Aí tem que ter a mão do Estado, planejamento, indução, ouvir a comunidade. Quer dizer, o Estado tem que, por exemplo, você vai instalar uma universidade numa região, como é o caso lá da Mogiana, que a gente luta para ter um campus da Unesp naquela região lá. Se não for o Estado resolver o problema financeiro, quem é que vai bancar a expansão, contratação de professores, laboratórios, né? Mais do que isso é descobrir a vocação da região, ou seja, implementar um curso que tem a ver com o desenvolvimento local. Basta só colocar a universidade, isso ajuda, né? Mas que tipo de economia aquela região tem potencial? Qual é a realidade daquela região? Então, daí sim que tipo de empresa você pretende atrair para lá, né? O que teria mais facilidade, aí sim você... Então, fala da Mogiana também a questão da guerra fiscal, por estar muito próximo do sul de Minas Gerais. Eu digo isso, Aguaí, São João da Boa Vista, uma cidade que está muito presente. A plantação de laranja ali, quer dizer, incentivo à citricultura, ou seja, cursos técnicos e cursos tecnológicos na área de agricultura para fomentar o plantio de laranja e talvez o Estado não depender tanto da cana-de-açúcar. Pois é. Você falou nessa região, essa região tem a laranja em muitas cidades lá, que é o principal produto agrícola, emprega bastante gente, gera renda ali, né? Mas também tem uma usina muito próxima. Tem uma usina ali, mas ali é uma agricultura muito variada, né? Sim. Então, são regiões que
que tem um grande volume de pequenas propriedades, né? Então, tem que pensar qual é o papel do Estado ali, né? De dar incentivos para essa agricultura, ajudar no escoamento, ajudar na ativar a economia local também, deputado Simão Pedro, ou seja, colocar a economia a serviço do cidadão que mora naquela região. Digo isso porque a economia familiar ainda parece que é pouco desenvolvida. Mas eu, por exemplo, fui professor de São João da Boa Vista, porque eu percebia que o aluno que estudava com a gente lá, ele já está de olho no mercado aqui em São Paulo, Campinas, Belo Horizonte, né, Ribeirão Preto. Então, esse aluno que está estudando ali, que é um investimento da sua família, da cidade, por exemplo, onde eu dei aula era uma autarquia municipal, a prefeitura coloca recurso. Então, esse estudante, esse profissional que está saindo dali, de preferência que ele fique naquela região, ou seja, ele vai ajudar no desenvolvimento, na qualidade de vida, né? Então isso, o que eu digo é que o Estado precisa participar, ajudar as prefeituras a planejar, a sociedade civil. Para isso tem que ter muita participação, tem que ter fóruns, né? É isso que eu acho que o mandato pode ajudar, a Assembleia pode ajudar. Por exemplo, por aqui passa o debate do orçamento. Sim. Né? Infelizmente nós não conseguimos regionalizar o orçamento, que é uma luta nossa, né? Regionalizar para quê? Para que o cidadão lá do Ribeirão Preto, ou lá do Vale do Ribeiro, ou do Vale do Paraíba, ou da Zona Leste, saiba o que o Estado vai fazer esse ano lá. Sim. Que tipo de investimentos ele vai fazer. Né? De preferência que o Estado escute a população, suas lideranças, para que isso seja alguma coisa combinada, né? Porque eu sou daqueles que acham que um governo moderno é aquele que promove a participação do cidadão, né? Na fiscalização, mas também na discussão das políticas públicas. Sim. Então, eu acho que a Assembleia tem um papel a cumprir, porque, de certa forma, representamos a população aqui no Parlamento, né? Nós somos intermediários junto ao Executivo e outros poderes, né? Então, acho que temos muito a fazer nessa área. Quando se fala no poder de escolha e a questão da infraestrutura, poder de escolha dentro do orçamento, que não é pequeno, 140 bilhões de reais para serem executados neste ano de 2011. Como presidente da Comissão de Serviços e Obras Públicas, como vê essa questão de redistribuição do orçamento de maneira equânime para as regiões? Então, olha, esse debate não é uma coisa assim, de outro mundo, né? Porque a gente sempre cita o exemplo de Minas Gerais, né? Que não é um governo petista, todo mundo sabe, lá é um governo tucano, do PSDB. Lá o orçamento é regionalizado. Lá cada região sabe o que o Estado vai fazer, né? Isso a região também tem o direito de escolher as suas prioridades? Escolher, de indicar. Não é um orçamento participativo onde a população... Mas o Estado distribui o orçamento, ou seja, aquilo que ele vai arrecadar e gastar, nas regiões. Então o cidadão tem condições de acompanhar a execução, fica mais fácil de você fiscalizar, né? Então nós precisamos chegar a isso a São Paulo, porque, como eu disse no começo, nós temos um Estado rico, forte, poderoso, economicamente, do ponto de vista da produção, da pesquisa, só que nós temos regiões extremamente pobres. Olha o Pontal do Paranapanema, olha o Vale do Ribeiro, o Vale do Paraíba, olha as regiões metropolitanas, as periferias, né? Então, o governo precisa democratizar o feitio do orçamento e os gastos. Não pode ser concentrado numa área. Então, na Comissão de Serviços e Obras Públicas, como você me perguntou, né, nós temos a incumbência de fiscalizar as obras do Estado, né, serviços, desde o pedágio, as grandes obras viárias, serviço de energia elétrica, que é um problema também, né? Sim, por exemplo, nós estamos tendo aqui esses problemas de apagões aqui na cidade de São Paulo, né? É um problema, os investimentos das empresas que recebem a concessão, o papel da CESP na geração de empresas, o que vai ser da CESP, né? Então, esses debates, a expansão do transporte metropolitano, metrô, então isso passa pelos debates na nossa comissão, né? A gente tem convidado os secretários para virem prestar conta, agora é obrigatório os secretários virem nas comissões temáticas pelo menos uma vez por semestre. Então é o momento da gente debater, fazer pergunta, cobrar e acompanhar a execução das obras, serviços, planos das várias secretarias, né? Mais especificamente essas ligadas às obras públicas, aos serviços públicos. O deputado Simão Pedro também é relator da CPI da Segurança Alimentar. Quais são as boas novas? Deputado, quando se fala na questão da volatilidade dos preços internacionais, grandes evoluções,
Como fica tratar da segurança alimentar num mundo em constante transformação? Pois é, esse é um tema muito caro para mim, porque quando a gente fala em segurança alimentar, isso é um conceito que foi elaborado aqui no Brasil, mas que hoje é usado mundialmente, é a história de você garantir a todo cidadão, a todas as pessoas, o direito de se alimentar pelo menos 3 vezes por dia, em quantidades e condições suficientes para que ela possa ter uma boa saúde, se desenvolver, né? Ele ter acesso à alimentação de qualidade, sem prejudicar o acesso a outros direitos, como moradia, saúde, sim, educação, né? Então, nós estamos falando de combater a fome, a desnutrição, garantir uma alimentação de qualidade, balanceada, em quantidade suficiente, né? Isso é um problema de Estado. Não deve ser um problema do indivíduo em particular ou do mercado. O mercado não tem conseguido resolver esse problema. O mercado visa o lucro, né? Visa... então o produtor ele quer maximização do lucro. Ele quer produzir, ter mercado, vender, ter lucro. Agora o Estado tem um papel de regular, de garantir acesso. O Estado é um mercado, o Estado ele tem um grande poder inclusive de compra. A gente fala das compras institucionais, merenda, hospital, creches, presídios. Então o Estado tem um papel, pode, né, controlar preço, não digo controlar e determinar preço, mas por exemplo, um papel que uma CEAGESP tem, uma CEASA, né, de oferecer produtos, garantir abastecimento. Então isso tem a ver na interferência também do preço, do acesso, né, a quantidade que vai ser comprada e distribuída. Então esse é um assunto que exige política pública, que exige estruturação do Estado para acompanhar isso, né? O que tem trazido de contribuição da CPI? Eu digo das oitivas que já aconteceram, o que os especialistas trouxeram a título de colaboração para os deputados desta Casa de Leis? Olha, a CPI ela teve origem numa denúncia de contaminação de alimentos que estavam entrando aqui no Estado de São Paulo, né? Para dar o crédito foi o deputado Bruno Covas, que hoje é secretário de Meio Ambiente do Estado, que conseguiu as assinaturas, protocolou. Ela iniciou em outubro do ano passado. O deputado Bruno Covas, como sabe do meu interesse, da minha militância nessa área, me designou relator, né? Nós ouvimos cerca de 20 pessoas, num período aí de... lembrar que tivemos o recesso, né, final do ano, sim, janeiro, mas nós ouvimos umas 20 pessoas, entre militantes de movimentos sociais, dirigentes sindicais, especialistas e pesquisadores das nossas 3 universidades, dos institutos de pesquisa do Estado, tivemos agentes públicos da Anvisa nacional, lideranças do movimento social que, por exemplo, combatem a contaminação dos alimentos pelos agrotóxicos, né? Sim. E nós trabalhamos então 3 temas, contaminação de alimentos por várias formas, né? Sim. O tema específico dos agrotóxicos mereceu uma atenção especial. Ouvimos muita gente que nos trouxeram dados muito importantes, alarmantes até, né? E nós estamos trabalhando esse tema de como o Estado se estrutura para fiscalizar, acompanhar, regular, e até no aspecto da participação da sociedade, sim, por exemplo, o papel do Conselho Estadual de Segurança Alimentar. Nós estamos numa fase agora, eu tenho até o próximo dia 2 para apresentar o relatório, né? O relatório vai ser feito com base nos depoimentos, nos dados, nas informações que nós obtivemos. Não é um relatório subjetivo, ou seja, daquilo que eu penso, né? Mas eu vou construir estou construindo um relatório muito objetivo a partir das contribuições que recebemos, e a nossa ideia é orientar o Estado a construir políticas públicas na linha de garantir que a alimentação do cidadão paulista e daqueles alimentos que saem daqui para abastecer outras pessoas, né, seja o Estado de São Paulo exporta muito, né, para garantir que esse alimento seja cultivado e com qualidade, boas práticas, né? Com as boas práticas alimentares, de segurança e livre de venenos e assim por diante, né? Porque hoje nós estamos muito inseguros, nós não sabemos direito o que nós comemos, né? Então isso é uma preocupação que a CPI está trabalhando. O deputado Ed Thomas assumiu a presidência, tem conduzido muito bem.
E eu espero dar uma grande contribuição a esse parlamento, mas nós vamos orientar, nosso relatório vai para o governo, vai para a Anvisa, vai para a Visa, nós vamos mandar para o Judiciário, nós vamos mandar para os órgãos que lidam com esse tema. Ministério Público também? Ministério Público, para que a gente tenha, no estado de São Paulo, a população possa ter segurança em relação aos alimentos que aqui são produzidos e consumidos. Também foi alvo de debate nessa comissão parlamentar de inquérito a dicotomia que existe entre produzir alimentos para, usar a agricultura para a produção de alimentos e para a produção de energia, os biocombustíveis. Não, esse tema, infelizmente, seria muito rico se a gente tivesse condições de entrar nesse tema, mas não tivemos tempo, né? A CPI ela tinha que estar focada, né? Então nós trabalhamos muito com a questão da contaminação de alimentos. Aí entrou o tema dos agrotóxicos, porque o Brasil se tornou um dos maiores... grande importador. O mercado que está consumindo 7 bilhões por ano. Inclusive de produtos que foram banidos mundo afora, estão vendidos livremente aqui. Pois é, então esse tema... E como que o governo se estrutura e cria políticas, desde a educação alimentar até o controle do que está sendo produzido em termos de remédios, né, que a gente chama de agrotóxicos, como que é utilizado, né, a preocupação com a segurança dos trabalhadores que usam, sim, da população vizinha, as plantações. Entrou o tema dos transgênicos também, mas entrou, vou ser sincero, um pouco superficialmente, embora é um tema muito sério, muito preocupante, mas pela limitação do tempo, nós temos que apresentar esse relatório até o dia 2, precisamos encerrar essa CPI antes do dia 15 de março, porque encerra a legislatura, então nós resolvemos focar nesse tema. Espero ter oportunidade para entrar nesse outro tema em outra ocasião. Até porque a cana avança no estado de São Paulo, tem sido um grande player mundial, o estado de São Paulo enquanto produtor de cana-de-açúcar, de álcool, do etanol e do açúcar que tem sido exportado, ou seja, há uma concorrência entre a produção de bioenergia e de alimentos. Regiões que antes exportavam alimentos, hoje viraram grandes redes de abastecimento das usinas, deputado. Pois é. Não, esse, Machado, é um tema que me preocupa, eu tenho trabalhado muito no decorrer, não só desse mandato que está se encerrando agora, mas no anterior também. Ou seja, nós criamos aqui uma frente parlamentar em defesa da agricultura familiar e apoio à reforma agrária. Nós nos orgulhamos da produção do Estado de São Paulo. Nós entendemos que essa matriz energética dos biocombustíveis, do etanol, é importante, cria divisas para o Estado, mas evidentemente que, como parlamentar, nós temos que ter uma visão estratégica do Estado, ou seja, como é que fica a produção de alimentos, como é que fica o emprego. Eu tenho defendido a agricultura familiar. Para você ter uma ideia, a agricultura familiar ela é responsável por 36% do PIB, né, da produção agrícola no estado de São Paulo, no Brasil também. No entanto, ela sempre foi marginal, não teve apoio. Né? Crédito, seguro. Pois é, nos últimos anos é que o PRONAF, que é aquele programa de fortalecimento da agricultura familiar, se dinamizou, aumentou os recursos, né? Mas para isso a gente tem que fazer um processo de distribuição de terras para os pequenos camponeses que querem produzir na terra. Eu acompanhei de perto, o INCRA realizou 6 mil famílias foram assentadas nesses últimos 8 anos, muita coisa em convênio com o governo do estado, principalmente sim, lá no Pontal do Paranapanema. O que é muito pouco para São Paulo. Pois é, mas... por exemplo, a região de Andradina recebeu uns 40 assentamentos. Lá, de certa forma, isso foi uma barreira para a entrada da cana, né? Sim. Segurou a população ali, porque de outra forma a população acaba mudando para os grandes centros, migrando, né? Porque as grandes usinas também passaram para o lado do Mato Grosso do Sul, diminuiu a pressão. Pois é, do lado de cá, mas do lado de lá... Por que a gente defende isso, Machado? Porque a agricultura familiar, de cada 10 empregos rurais, 8 é da agricultura familiar. Apenas 2 é do grande agronegócio, né? Que nós tem economia intensiva, mecanizada, é diferente. Basicamente aqui é o álcool das usinas de cana, a laranja e o eucalipto, né? Tem outras culturas, por exemplo, no Mato Grosso é a soja, mas aqui são essas 3. Então a agricultura familiar precisa ser defendida, né? E eu tenho lutado muito aqui para que o Estado crie políticas de apoio ao pequeno agricultor. Vou lembrar aqui, inclusive, o projeto de lei que cria a figura do produtor que preserva
Vamos falar um pouco sobre essa proposta, é o PL 206 de 2010. Ou seja, esse pequeno agricultor que tem uma fonte, um olho d'água, que tem uma mata ciliar, que tem uma reserva, uma pequena reserva, ou seja, ele vai receber por serviços ambientais, deputado? No nosso projeto, sim. Porque ele acaba sendo penalizado, né? Porque ele é obrigado pela legislação, Código Florestal e toda uma legislação ambiental que é importante, ele acaba preservando, mas isso acaba impedindo ele de ter renda, né? Vamos pegar o produtor lá do Vale do Ribeira, né? Que é uma região que tem uma grande cobertura de vegetal, 500 mil habitantes. E remanescentes de Mata Atlântica. Ele é obrigado a preservar, mas ele não pode desenvolver a sua agricultura, né? Porque tem muitas restrições. Então, na verdade, nós precisamos incentivar esse agricultor a preservar, né? Agora, ele não pode ficar pobre, né? Ele não pode não ter renda. Sim. Então, ele precisa permanecer ali. A nossa ideia é que o Estado o indenize, o ajude a desenvolver práticas de cultivo e de preservação a partir da sua pequena propriedade, preservando, mas também possibilitando que ele tenha uma renda. E eu acho que outros países fazem isso, né? E a nossa ideia é que aqui no Estado, onde nós estamos perdendo essa corrida, né? Nós estamos tendo, por exemplo, você falou das nascentes, né? Regiões como Piracicaba, aqui no interior, por conta das usinas, a maior parte dos rios e riachos estão todos contaminados, desaparecendo. Sim. Salesópolis, por exemplo, que é uma região da nascente do Tietê, totalmente dominada por eucaliptos. Não, mas eu estava conversando com um pesquisador do IAC, do Instituto Agronômico de Campinas. Ele me apresentou um projeto de apoio à preservação de nascentes. Ele estava dizendo que Salesópolis tinha 2.500 nascentes, hoje tem em torno de 900. Né? Então isso vai ter problemas no presente e no futuro, principalmente. Né? Então nós temos que ajudar esse pequeno agricultor a preservar, e ele não pode abandonar a sua pequena propriedade e vender para o grande, porque ele não vai ter renda. Né? Ao contrário, nossa intenção é que o Estado o apoie, inclusive indenize financeiramente. Um plano rápido sobre a lei que determina que o Estado faça vistorias em alojamentos rurais, deputado. Então, Machado, essa é uma lei que eu me orgulho muito, né? Recebi homenagem de vários sindicatos de trabalhadores assalariados rurais, da região de Piracicaba, Araraquara, Ribeirão Preto. Ribeirão Preto que ainda recebe trabalhadores rurais, aliás, antecipando a colheita de cana. Pessoas do Maranhão, do Nordeste, vêm para essa região, ficam às vezes 2 meses aguardando uma vaga de trabalho. Recebi uma menção do Ministério Público do Trabalho, que me elogiou muito e disse que essa lei virou um instrumento para ajudá-los a combater o trabalho escravo, semi-escravo, que existe aqui no Estado de São Paulo, infelizmente. Né? Mas para que o nosso telespectador entenda a importância dessa lei, nós temos, só na safra da cana, cerca de 400 mil trabalhadores. Né? E 40% disso são trabalhadores que vêm de fora. Né? São migrantes, mas muitos daqui também, que acabam, como eles vêm para cá para ficar um período de 6, 7 meses, eles acabam indo morar em alojamentos precários. Né? E nós tivemos essa lei, o que me motivou foi a notícia de que houveram em 2008 18 mortes por exaustão nos canaviais. Né? E nós fomos tentar entender a causa. A causa, às vezes, é porque ele não descansa direito, ele não dorme direito, não se alimenta direito. Então, nós fomos lá desde trabalhar a questão da qualidade do transporte para que o ônibus não quebre. Né? Também sob um calor escaldante, o trabalhador corta 10 toneladas de cana por dia. Então, e quando ele chega para descansar, ele precisa descansar. Né? E aí nós percebemos o seguinte, casas que abrigavam 40 trabalhadores, não tinha uma cozinha, não tinha um banheiro. Então, a nossa ideia com essa lei é que o Serviço de Vigilância Sanitária dê o aval para que a usina ou as cooperativas, sei lá, quem contrata os trabalhadores, lhe dê condições de uma moradia decente nesse período para que ele possa descansar, fazer sua refeição, fazer sua alimentação de forma decente e que durma, descanse, né? Nesse período que ele está trabalhando. Então, é uma lei que tem um grande alcance, é um instrumento muito importante. Lógico, eu recebi críticas dizendo que eu estou criando dificuldades para o produtor, mas o que nós queremos é condições dignas para que o Estado de São Paulo não precise se envergonhar da forma que os seus trabalhadores produzem. Né? Deputado, vamos falar de habitação.
Aliás, o empenho do seu mandato na área. Eu lembro que no site da Secretaria de Estado da Habitação se fala de um estudo da Fundação SEAD que dá conta que existe um déficit de moradias e de submoradias que precisam de algum tipo de melhoramento da ordem de 3.900.000. Deputado, o que falar quando existe uma demanda tão gigantesca, como é o seu mandato, o seu trabalho aqui nesta Casa de Leis, para que esse déficit seja vencido no menor tempo possível? Olha, Machado, fora do parlamento, eu acompanho a luta dos movimentos sociais, né? Ontem mesmo estive lá na região sudeste, no Jardim Celeste, participando de uma assembleia com mais de 600 pessoas, num domingo à tarde, um sol quente, né? E as pessoas vão lá. Então, ajudar os movimentos a se organizarem, estimular, abrir portas quando precisam de uma audiência com o CDHU, com o governo federal, com a Caixa Econômica, né? Tenho incentivado a luta do movimento de moradia. Constituir leis também? Agora, aqui dentro nós trabalhamos em duas áreas, né? Uma é a construção de leis, ou seja, o Estado, para dar conta de diminuir esse déficit, garantir o direito à moradia digna, ele precisa ter recurso, né, no orçamento. Eu tenho apoiado a iniciativa de alguns deputados federais da sociedade civil de de aprovar a PEC da moradia digna, que é garantir que o governo federal gaste 2% do seu orçamento em habitação popular e cada estado e cada município gaste 1% no mínimo. Aqui em São Paulo já se gasta 1% do ICMS em habitação, verba carimbada todos os anos por esta Casa de Leis. Pois é, e que infelizmente o governo não gasta, né? A gente tem denunciado isso, né? Mas então garantir recurso, né? Então todo ano quando o orçamento... o governo apresenta o orçamento, nós tentamos intervir, fazendo emenda para garantir recursos para programas e também aprovamos anualmente essa lei que, vamos dizer, que carimba 1% do ICMS para habitação, o que dá ao Estado em valores de hoje, mais ou menos 1 bilhão por ano, né? Agora, por outro lado, o Estado também precisa criar instrumentos legais. Então, nós intervimos na lei do sorteio. Eu, particularmente, sou contra o sorteio, porque, para mim, um direito social como moradia, o cidadão que está precisando, ele não pode depender da sorte, né? Sim. A gente até fala, sorteio é sorte, né? E a política pública ele tem que saber se vai sair esse ano, daqui 1 ano, daqui 2 anos, para ele se programar e se organizar. E garantir instrumentos de participação social. Eu não sou daqueles que acham que você põe lá um secretário, ele e a diretoria resolve onde vai aplicar, onde vai fazer as moradias, que programas, que prioridades, se vai ser para combater favela, construir novas unidades, tirar as famílias de área de risco, fazer moradia para idoso. Então, tem que ter participação social. Que a caminhada é a passos de tartaruga, deputado? Eu digo, depois de sua proposta ser aprovada aqui, passar por todas as comissões temáticas, pelo plenário da Casa, se tornar a Lei 12.801 de 2008, que cria o Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social. Depois essa lei é regulamentada por um decreto, o 53.823. E 2 anos depois toma posse um fundo que vai cuidar disso, deputado. Por quê? Porque eu acho que é uma má vontade política do governo, né? Principalmente nós vimos isso no governo Serra, né? Em que pese nós tínhamos um secretário